quem não conhece ainda o Zonas de Compensação, o Ivan é novo, né, no grupo, os meninos acho que já vieram. Bom, então hoje, nesse workshop, o designer de interiores é Luiz Cláudio Armando Duarte, por sinal irmão da Fernanda Duarte. Ele vai apresentar diversas técnicas utilizadas na tematização e cenografia de ambientes interiores e exteriores, baseado em trabalhos que ele realizou no Brasil, Portugal, Espanha e Turquia. Bom, logo depois da fala do Luiz Cláudio, os integrantes do coletivo REC Organize, Fernanda e Rodrigo Rezende, eles também vão fazer uma fala que tem a ver, né, vai dar sequência à apresentação do Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, ele é designer de interiores, como eu havia dito, ele mora na Espanha há mais de 13 anos, né, e tem executado uma série de trabalhos nessa área de design de interiores, e ele atualmente estuda design de interiores na Escola de Arte e Superior de Desenho de Mérida, na Espanha, e o coletivo, quem faz parte do coletivo, o pessoal que vai fazer a segunda fala, é a Fernanda e o Rodrigo. Eles vão falar um pouquinho depois, para fazer uma apresentação mais detalhada. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar o workshop. Olá. Cláudio, agora eu passo a palavra para você. Você pode, então, fazer uma breve apresentação, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho na área de design de interiores. Fique à vontade e, então, você pode iniciar a fala, tá? Tá legal, obrigado. E seja bem-vindo aos Zonas de Compensação. Obrigado. Você me escutam bem? Sim. Bom dia, meu nome é Luiz Duarte, eu vivo na Espanha há mais ou menos uns 13 anos e me dedico à tematização e desenho e decoração de interiores e exteriores. E vou falar um pouco do meu trabalho. Bom, vamos começar pela tematização. Tematização significa ambientar um lugar, que pode ser um restaurante, um parque de atrações, seguindo um tema, né? Isso pode incluir desde a decoração até aspectos como alimentação, vestuário e demais. Esse termo se popularizou na Espanha na década de 90 com a construção da Expo de Sevilha, que a Expo foi uma exposição universal, onde vários países têm a possibilidade de demonstrar o seu potencial cultural, e nessa Expo nós participamos. Bem, eu não estava na Espanha nessa época, mas a empresa que eu trabalho participou, fazendo a decoração e tematização de alguns pavilhões. Agora vou passar algumas fotos para que vocês possam observar. Na primeira foto é o pavilhão de Hungria, e aqui o trabalho de tematização consiste em revestir a fachada exterior para que se pareça a um edifício emblemático da Hungria, né? Assim também como o pavilhão da Índia, também a decoração exterior, que se utilizou diversos materiais como madeira e cimento TXT também, que é um cimento especial que mais adelante mais para frente eu vou falar dele, e que serve para decorar e tematizar fachadas e interiores. A aplicação da tematização na decoração de interiores e exteriores. Na decoração de espaços exteriores e exteriores se aplica com o objetivo de imitar ou reproduzir elementos originais da natureza, que pode ser pedra, mármore, madeira, etc. Elementos estruturais que podem ser corniças, pilares, colunas ou construções históricas, que podem ser catedrais, templos e pirâmides. Agora,
Estamos vendo uma foto de um edifício que nós tematizamos no Brasil, que foi no Parque Temático Hopi Hari. Esse edifício nos pediram para fazer uma reprodução de um templo egípcio, o templo egípcio de Ramsés II. É uma atração do parque, e aqui o que nós fizemos, o edifício, a parte da obra civil já estava levantada, as paredes, nosso trabalho foi revestir as paredes para fazer essas imitações de silhares. Silhares são blocos de pedra caliça, o nome aqui na Espanha é silhares e no Brasil suponho que seja bloco de pedra. E também reproduzimos todas essas esculturas, tudo isso que vocês estão vendo é talhado à mão, tanto os silhares como os relevos e também a rotulação que está em alto relevo. Bueno, agora estamos vendo uma foto de uma imitação de uma ponte romana, que isso nós fizemos também para um parque temático. E nessa ponte, o processo primeiro construímos uma estrutura metálica para dar um pouco a forma da ponte que queremos tematizar. Logo depois procedemos a aplicar malha metálica sobre essa estrutura, e sobre a malha serve para ter melhor aderência ao morteiro, o argamassa TXT que vamos projetar, né? E sobre a malha, o que fazemos é aplicar, que pode ser com máquina ou também à mão, com desempenadeira, o argamassa TXT. Damos duas capas, uma primeira capa para melhor aderência, que a segunda capa pode ter uns 4 ou 5 centímetros, para que não se caia a segunda capa. E já quando se seca um pouco, é quando começamos a modelar, cortar as pedras e envelhecer um pouco a ponte. Quando já terminamos o modelado, já procedemos a pintar. E pintamos com um barniz acrílico à água, mesclado com pigmentos naturais. Essa próxima foto que estamos vendo é uma cachoeira em tamanho real, só que não é uma cachoeira real, uma cachoeira tematizada também. Aqui o que fizemos foi a base de cortar e soldar vergalhão de obra, varilhas de obra. Fomos como encaixando um quebra-cabeça, fomos criando volumes para posteriormente colocar malha metálica, e também o mesmo processo anterior, aplicar o cimento e cortar as pedras, dar textura já com as ferramentas próprias de escultura ou de modelado, né? Depois procedemos a pintar com verniz à água e pigmentos naturais, e o próximo passo é pôr uma bomba de água e pôr para funcionar. Isso é resistente à água, tem um aspecto totalmente natural. Ademais, a diferença da tematização e a cenografia é que na tematização os materiais são para durar muito mais. Na cenografia, geralmente, se utiliza mais materiais que um cenário se pode usar uma semana, um mês. Na tematização, construímos edifícios que têm que durar 10 anos ou 20 anos. Então, utilizamos outros tipos de materiais, e essa é uma das diferenças entre tematização e cenografia. Bom, essa foto, a seguinte foto é outra pedra que nós talhamos para um hotel, e nessa pedra também podeis observar que tem um alto relevo com o nome do hotel aqui na Espanha, e com a mesma técnica que eu já expliquei anteriormente. Nessa foto que estão vendo agora, um conjunto de rochas que talhamos para um parque botânico aqui na Espanha, numa cidade chamada Estepona. Podem ver que essas pedras são um pouco mais escuras. Aqui tivemos que envelhecer um pouco mais, porque essas pedras são mais antigas que as outras. A impressão que tinha que dar, né? Agora estamos vendo na foto de uns banhos árabes que nós tematizamos aqui na Espanha também, numa cidade do litoral daqui, de Cádiz.
E aqui o que vocês estão vendo são paredes de silhares, que são o que eu já expliquei anteriormente, os blocos de pedra caliça e os arcos também com silhares. E, como eu disse, o processo é aplicar as duas capas de morteiro de argamassa TXT, cortar com as ferramentas adequadas, com nível, claro, para que ele tenha as linhas retas, e posteriormente da textura e pintura. Agora estamos vendo outra foto de outra perspectiva. E nesse balneário o que fizemos foi tematizar uns banhos árabes com motivos próprios da arquitetura árabe, né? Podeis ver um detalhe em cima de um tragaluz, 5 tragaluzes que em forma de estrela, que é muito típico da cultura deles. Também os arcos que se utiliza muito na arquitetura mudéjar. Aqui é outra foto de outra perspectiva do mesmo balneário. Esse é o pátio interior, e poder ver que com os tragaluz aqui entra uma luz natural muito boa, e todas as colunas e arcos que vocês estão vendo é tudo tematizado. Quer dizer, primeiro tinha uma estrutura metálica, e sobre essa estrutura seguimos o processo de projetar o cimento TXT, o cimento especial que utilizamos, e depois modelar. Essa outra foto também do mesmo balneário, a diferença é que aqui tem umas paredes que nós fizemos um detalhe de decoração em estuco. Mais para frente eu vou falar dessa técnica, que é uma técnica de decoração que utilizamos muito aqui também na Espanha, e é uma técnica milenária, já utilizavam os romanos e também os árabes faz 2000 anos atrás, e mais para frente eu vou falar um pouco do estuco. Mas nessa última foto de outra perspectiva do balneário, e agora eu vou falar um pouco das técnicas. Existem duas técnicas para realizar a tematização. A primeira técnica se realiza mediante a utilização de moldes, né? Primeiro a gente projeta ou aplica o cimento sobre a estrutura que queremos decorar, e depois, quando se seca um pouco, procedemos a pressionar os moldes contra o cimento para criar a textura desejada. O problema dessa técnica é que utilizar moldes que pode ser 1, 2 ou 3 ou 4, cria uma regularidade nas formas. Então, se começamos a observar a natureza, vemos que isso não acontece. E a segunda técnica, que é a que nós utilizamos, é da seguinte maneira: se faz da seguinte maneira: primeiro se aplica a argamassa e depois se realiza a textura manualmente, né? E aí também isso depende muito da mão do artista que tá esculpindo, está modelando, e muito importante ter conhecimento de pedra, de geologia, é muito importante a observação direta da natureza para poder conseguir as texturas adequadas. Aqui, essa é uma foto, já estão aqui meus companheiros que estão executando um desenho. Então, nesse processo da tematização, já aplicamos as duas capas de cimento, e agora, depois de alisar a parede, eles procedem a cortar os desenhos e dar textura com cepilho de pelo duro, e cortar com as ferramentas próprias de tematização, né? E o que acontece com os desenhos é que primeiro, antes de transpassar a parede, nós desenhamos em um papel transparente. Aqui se chama papel estraça, no Brasil creio que se chamará stencil, suponho. E depois de desenhado a silhueta do desenho, o que fazemos é perfurar a silhueta com um objeto de ponta fina. Depois de todo perfurado, pegamos a parede e com um pano, com um pouco de talco dentro, um pano que tem que ser uma textura muito fina para transpassar o talco, conseguimos transpassar, se chama munheca, isso aqui na Espanha, transpassar o desenho à parede. Já depois que temos marcado, procedemos a raspar e dar textura com as ferramentas que eu já falei anteriormente.
Aqui é outra foto dos meus companheiros também, já com o cimento um pouco mais duro, já estão terminando o relevo, já o desenho já se transpassou com o stencil, então agora se procede, como eu já disse anteriormente, a raspar e dar textura, e é o que eles estão fazendo nessa foto. E nessa foto é o relevo já terminado e já pintado, porque depois de modelado, o que temos que fazer depois de seco é pintar e envelhecer para que pareça um relevo antigo ou um silhar antigo de milhares de anos atrás. Bom, agora eu vou mostrar para vocês umas fotos do nosso último trabalho. Foi um parque temático na Turquia, em Istambul. E esse projeto se chama Kisania, é um projeto de um desenhador mexicano. Nós já fizemos esse parque, já tematizamos esse mesmo parque em Lisboa, em Istambul, e agora me parece que estamos vendo um pressuposto para fazer o mesmo projeto em Londres. E esse projeto, o projeto Kisania consiste em construir uma cidade dentro de um espaço cerrado, e nesse caso em Istambul era um espaço de uma superfície de 5.000 metros quadrados. Então o que temos que fazer aqui é reproduzir fachadas emblemáticas de Istambul. Por exemplo, em Istambul, um lugar muito conhecido ali é o Gran Bazar. Então, o que fazemos é reproduzir, através das técnicas da tematização, fachadas como o Gran Bazar, ou um banco conhecido de Istambul, um edifício que tenha algum restaurante conhecido. Porque aí, dentro dessa cidade, o projeto consiste em que nós, os decoradores, temos que recriar as fachadas para logo esse parque vai ser usado para as crianças, né? Então as crianças nesse lugar vão brincar de ser adultos. Então tem um banco em tamanho natural, em escala natural, ou uma enfermeria. Então as crianças brincam aí de ser adultos nesse lugar, né? É como um shopping center grande com outras atrações, que também pode estar os pais levam as crianças, porque aí tem restaurantes e demais, né? Então nessa fachada o que nós fizemos foi primeiro levantar uma estrutura metálica. Essa é um lateral do edifício do Gran Bazar. Então levantamos uma estrutura metálica e sobre essa estrutura pegamos pladur, que são essas placas de gesso que vocês podem ver. Sobre a placa de pladur pegamos uma malha de poliéster para logo projetar o cimento e modelar as pedras. Então aqui tem o antes e o depois. Esse edifício que nós fizemos foi a parte de baixo e o arco central, uma imitação de mármore, e os dois laterais, imitação de pedra caliça. Aqui é a fachada de um edifício emblemático dali da Turquia. Então eu saquei a foto aqui de todo o processo. Essa é a primeira parte onde já estão colocadas as placas de pladur, e também saquei a foto de um pedaço do teto, e agora já direi por quê. Essa segunda fase é de colocação de corniças. Aqui colocamos umas corniças de escaiola sobre as placas de pladur. A terceira fase é a colocação de malha, que é essa parte azul que vocês podem observar, malha de poliéster para logo o agarre do cimento. E aqui já estamos projetando o cimento com uma máquina sobre toda a estrutura que vocês viram anteriormente. Bom, e esse é o resultado final. Aqui o edifício já está com as portas, janelas, pintado, envelhecemos para que pareça uma pedra antiga. E o teto, pintamos um céu e umas nuvens, aqui para que as pessoas que estão dentro desse lugar tenham a impressão que estão dentro de uma cidade. Bom, essa outra fachada de outro edifício que tematizamos também, é o mesmo processo. Aqui vocês já estão vendo a segunda fase, que está com as colunas colocadas e a malha de poliéster, né? Terceira fase já com o cimento projetado. E já a fase final, já com todas as luzes, os letreiros colocados e pintado. Esse é um banco de Turquia, que é onde as crianças vão poder brincar.
Essa é uma foto do mesmo edifício, mas vista de outra perspectiva, para que vocês possam apreciar o céu e as nuvens que pintamos aí também. Mano, agora eu vou falar um pouco da pintura dos céus e nuvens. Mano, esse é o princípio do processo, não? Como eu já disse, é sobre uma superfície de 5.000 metros quadrados. O que fizemos foi pintar um atardecer. Então, primeiro tivemos que infundar tudo com azul. Esse trabalho lo hemos executado com acrílicos, né? E foi mudando um pouco de volume nas nuvens com colores, com azuis, laranjas e branco para dar um pouco de saliente nas nuvens, né? E aqui, mano, essa já é uma foto de umas nuvens terminadas. E se pode apreciar o céu e as nuvens aqui. Essa é outra foto já com o edifício e também com umas árvores que mais para frente eu vou falar delas. Outras fotos das nuvens também que executamos, como já disse, de todas em acrílico. E essa é uma foto que eu tirei um contraste com as nuvens e as árvores que me pareceu muito bonita. Agora eu vou falar das árvores. Dentro dessa superfície de 5.000 metros quadrados que eu já disse anteriormente, havia como umas colunas de uns 10 metros de altura, que é umas colunas de concreto, vocês estão vendo uma aqui, e a solução que nós demos foi revesti-las para modelar umas árvores, né? Então aqui vamos ver o processo. Aqui está meu companheiro trabalhando. Primeiro, o que tem que fazer é construir uma estrutura metálica com os galhos das árvores, as ramas das árvores, e depois procedemos a colocar uma malha metálica. Logo, é exatamente o mesmo processo, tanto para a fachada como para as árvores ou qualquer objeto que se tematize, né? Estrutura metálica, malha metálica, primeira capa de hormigão, de cimento, que serve para agarre de uma segunda capa, e logo a segunda capa, que aqui já procedemos a dar textura. Aqui nessa segunda foto se pode observar uma parte com a primeira capa, outra com a segunda capa que está que ainda está úmida, e em cima dessa segunda capa já tem uma parte que já executamos a textura. Bom, aqui essa próxima foto é umas árvores já que estão terminadas, a parte do modelado, e aqui é o processo de pintura. Estamos começando a fundear uma das árvores. Essa segunda foto já tem do lado esquerdo uma árvore já pintada e do lado direito a árvore pintada e com as ramas todas colocadas. E vocês podem perceber que tem um aspecto muito real, que é essa ideia da tematização. Mas, ademais, aliás, não é um aspecto real somente em foto. Como é um lugar onde as pessoas têm que passar ao lado das árvores, dos edifícios, se pode tocar, que incluso ao tacto parece uma árvore de verdade. Bom, agora vamos falar um pouco dos materiais. Os materiais que se usam na tematização, a argamassa tistotrópica é o material principal que utilizamos, e uma das suas características principais é que na composição química contém um componente retardante que serve para demorar um pouco o secado do cimento, para que possamos modelar e obter as texturas que queremos, não? Se for com outro tipo de cimento, não se podia, porque como seca muito rápido, e ademais, a argamassa tistotrópica tem uma característica, além do componente retardante, é que aguenta muito grossor. Por exemplo, se eu quero modelar uma roca e necessito um grossor de 5 centímetros, não racha e não faz nenhuma greta, não tem nenhum problema. Se fosse com outro tipo de cimento, não poderia fazer isso, né? E está totalmente adaptada, e ademais essas argamassas são totalmente adaptadas para revestimentos de interiores, que como já viram nas fachadas do Kissania, se pode aplicar sobre pladur, sobre tijolo ou
menos se a parede estiver pintada. Se estiver pintada, o que temos que fazer é picar a parede, porque a argamassa tisotrópica, para que possa ter uma aderência na parede, necessita que tenha poros para que se adera bem. E se é uma parede pintada, a pintura cria uma película e não deixa aderir bem a argamassa textil. Então aí o que temos que fazer é picar a parede, né? Mas qualquer paramento que não esteja pintado, você pode aplicar argamassa textil. Sempre é conveniente, antes de aplicar a argamassa, colocar a malha metálica que serve para melhor aderência e, ademais, evita grietas. Porque quando são se temos que tematizar uma construção nova, né, pode que, ademais, a argamassa textil tem a característica de ser um pouco mais flexível que o cimento. O cimento é um pouco mais rígido, mas mesmo assim, para evitar problemas, nós preferimos colocar a malha metálica, para evitar que no futuro possa ter grietas ou rachaduras. E, bom, o suporte de aplicação, como eu já disse antes, né, pode ser muro de tijolo, bloco, cimento, desde que não estejam pintadas, né? E se faz quando aplicamos, como eu já disse antes também, se faz em duas capas. Uma primeira capa para aderência e a segunda capa que pode ser até 5 centímetros ou um pouco mais também. Bom, nessa foto daqui está meu companheiro projetando a argamassa TXT com máquina. E, bom, isso aqui é essa foto para que vocês possam ver. Se pode aplicar também manualmente com uma desempenadeira, só que nós preferimos aplicar, mas que preferir, para nós é necessário aplicar com máquina, porque sempre quando pegamos um projeto, quando vamos trabalhar num projeto, são projetos de milhas de metros quadrados, então necessitamos muita rapidez nisso, então é necessário projetar com máquina, porque a mão se demoraria muito em terminar. Bom, e as características da argamassa cisotrópica são alta durabilidade, como eu já disse, serve tanto para exteriores como para interiores, impermeável às águas de chuva e transpirável. Isso é muito importante para evitar as umidades, porque as gotas de chuva não entram no cimento, mas a água que sobe do chão, que é da onde saem as umidades, se evaporam porque tem os poros um pouco mais abertos e é transpirável. Como eu já disse, flexível aos movimentos da parede, evita grieta e rachadura, e econômico na construção, porque quando nós vamos tematizar, não é necessário fazer cimentos, como vocês já viram nos edifícios anteriores do projeto de Kisania, em Istambul. O que fazemos é levantamos as fachadas com estrutura metálica soldada ou atornilhada no chão, uma estrutura metálica de um ferro bem grosso, claro, e essas fachadas têm a mesma durabilidade que uma casa cimentada. Então, nesse caso, é muito mais barato, e também pelo custo da mão de obra, porque cimentar, ademais de o custo de material, demora muito mais tempo, então aumenta o custo da mão de obra, então sai mais barato a tematização por isso, não é necessário cimentação, ou no Brasil creio que chama alicerce. Bueno, e agora eu vou falar um pouco do nosso trabalho em decoração, desenho e decoração de interiores e exteriores, que aí estamos especializados em revestimentos de paredes, né? Fazemos revestimentos com argamassa de cal, estuco de cal e esgrafiados e pinturas em afrescos e murais. Aqui, bueno, estamos vendo foto de uma casa que decoramos a fachada com argamassa de cal. Essa era uma fachada lisa, estava pintado em branco, então tivemos que picar toda a fachada, colocar uma malha e depois
aplicar o morteiro de cal. Aqui aplicamos toda a mão. O morteiro de cal, a diferença do morteiro TXT, é um pouco mais grosso e dá um aspecto um pouco mais de rústico. Isso, antigamente, aqui na Espanha, quando vieram os romanos, ou também em Roma, se utilizava muito o morteiro de cal, e os árabes também, quando dominaram a Espanha, construíram muitos edifícios com morteiro de cal. Hoje em dia quase não se usa mais, mas na antiguidade no Brasil, como não tem uma história tão antiga como aqui esses países da Europa, não chegou esse material. Mas aqui, antigamente, quase todas as civilizações utilizavam o cimento, a argamassa de cal. Então, como dizia, aqui nessa fachada, vocês podem ver na parte de abaixo, tem uns silhares achaflanados, que isso também é tudo feito à mão, tudo artesanal. Tanto os de baixo como os de cima, que tem uns desenhos geométricos também, que aqui o que fizemos foi aplicar uma capa primeiro de morteiro de cal, depois outra de estuco, e raspar a parte de dentro do desenho para que você veja as duas capas de estuco e morteiro de cal. Essa casa que vocês estão vendo, que decoramos, é a casa de Vittorio Lucchini. Não sei se alguém conhece aí no Brasil, mas aqui na Espanha são muito conhecidos. São os desenhadores de moda, são muito famosos por aqui. A próxima foto é a foto de uma portada de uma casa que hemos feito um revestimento também em morteiro de cal. O que fizemos foi revestir ao redor da porta e das ventanas e fazer uns desenhos de umas corniças que vocês podem observar aí, são tudo feito à mão. Uma das vantagens do morteiro de cal também com relação ao cimento é que a textura que deixa é tão bonita que logo não é necessário pintura, e já se queda já fica com a textura que já terminado. Depois de modelado, a textura que terminamos é a textura que vai permanecer. Bom, essa foto da direita agora é uma casa que hemos decorado também com morteiro de cal, com argamassa de cal e com estuco a cal. Vocês podem ver que são várias faixas. As faixas mais claras são em argamassa de cal e as faixas color laranja são estuco de cal. Aqui também podem ver que todos esses detalhes, esses desenhos são todos também modelados à mão. E a argamassa de cal foi substituída por outras argamassas como o cimento Portland, que é o cimento que se utiliza hoje em todas as construções, né? Só que, mano, isso aconteceu devido que antigamente a cal, para trabalhar com cal, primeiro tem que tratar com água, o que nós chamamos aqui em Espanha apagar a cal. Em Brasil acho que é o tratamento de cal, porque senão é muito perigoso, provoca queimaduras, e antigamente como não tinha essa tecnologia e os trabalhadores tampouco tinham equipamentos de segurança para se proteger, se lastimavam muito, então se deixou de utilizar. Era muito complicada a elaboração no local. E hoje em dia, já com os avanços tecnológicos, já se vende a cal, o morteiro de cal em saco. Então já a única coisa que temos que fazer é amassá-lo com água, igual que se faz com cimento. Não se utiliza tanto hoje em dia no Brasil, não se conhece. Aqui na Espanha cada vez mais se vai se conhecendo. O que acontece é que o cal é mais caro, que um saco de morteiro de cal é mais caro que o cimento Portland, mas a diferença é que uma obra de cimento feita em cimento Portland pode durar uns 70 anos, e as obras que são feitas de morteiro de cal, desde o princípio, que eu conheço aqui em Espanha, são obras que duram milhares de anos. Eu vivia numa cidade que se chama Sevilha, e existe uma muralha ali que é do século XI, que é uma muralha toda foi construída pelos árabes em morteiro de cal. Essa muralha tem 1000 anos e continua de pé. A Catedral de Sevilha também, que foi construída com hormigão romano, que também tem muitos anos. Aqui na Europa é comum ver construções com morteiro de cal que estão em perfeitas condições. Eu vivo em uma cidade aqui na Espanha chamada Mérida, uma cidade que
faz 2000 anos atrás foi conquistada pelos romanos, e existem muitas construções romanas aqui, um teatro, um anfiteatro romano, uma ponte romana de uns 2 quilômetros de largura, um aqueduto que atravessa toda a cidade, e tudo isso construído com pedra caliça e argamassa de cal. E para que vocês possam saber a importância que tem esse material pela durabilidade, e ademais disso também comparte com a argamassa TXT a transpirabilidade, é dizer, um material muito bom para umidades, ao contrário do cimento Portland, que o cimento Portland, a cimento Portland é o cimento comum que utilizam qualquer pedreiro em qualquer obra. Esse cimento para mim não é bom porque ao aplicar na parede, ademais de que o acabado final sempre necessita da pintura, porque é um acabado feio para a vista, também é um material que tem muitos aditivos químicos, ao contrário da argamassa de cal, que é totalmente mineral. A composição química da argamassa de cal não tem nenhum aditivo químico, então, ao possuir aditivos químicos, o cimento Portland, quando se aplica na parede, cria uma película, e isso impede transpirar a parede. E, por isso, muitas casas que estão construídas hoje em dia com cimentos têm problema de umidade e demais. Bueno, agora eu vou falar de uma técnica que também utilizamos, que é uma técnica decorativa que nós também utilizamos aqui na Espanha, e lo aplicamos com morteiro de cal, com argamassa de cal, né? Se pode aplicar sobre qualquer superfície, sobre qualquer paramento de tijolo, de argamassa, de concreto, né? E bueno, aqui tem uma foto de um esgrafiado que fizemos em Sevilha. Isso é um pátio estilo mudéjar árabe. Então o que fizemos aqui era primeiro projetar a argamassa. É o mesmo processo da tematização. Se aplica uma primeira capa, depois a sequência se aplica a segunda capa com o grossor que se queira, e o que fizemos aqui foi escavar para conseguir todas essas estrelas que vocês estão vendo, e essa portada também. Bueno, aqui é outra foto de um esgrafiado que fizemos também, um outro pátio andaluz em Sevilha, um pátio interior nesse caso, e aqui o que fizemos foi levantar as colunas, os arcos com uma estrutura metálica, e depois de colocada a malha, procedemos a aplicar argamassa de cal com o mesmo processo da tematização. Colocamos plantilhas para transpassar o de burro à parede, e depois vamos rascando para conseguir a textura que queremos. Aqui essa foto que vocês estão vendo agora é um esgrafiado que fizemos que decoramos em uma casa aqui na Espanha. E esse esgrafiado não é feito com morteiro de cal, é feito com estuco a cal, né? E a diferença do estuco morteiro de cal é que o estuco, ademais de arena e arenisca, que são dos componentes do morteiro de cal, também leva pó de mármore. E também é totalmente mineral. E aqui o que fizemos foi, primeiro, aplicar uma capa de um estuco, um cinza um pouco mais escuro, logo a sequência um gris, um cinza um pouco mais claro, e o estuco, para conseguir a textura adequada no estuco, o que temos que fazer depois de aplicar, aqui em Espanha se chama planchar, que é apertar com muita força várias vezes a desempenadeira em todas as direções, para conseguir uma textura de mármore, um estuco que depois de planchar muitas vezes, o que conseguimos é uma textura muito parecida, igual ao mármore, porque a composição do estuco a cal é o mármore em pó, cal e arena. Bom, aqui é uma portada que fizemos de um restaurante que decoramos aqui na Espanha também. Então aqui vocês podem ver essas colunas
tanto as colunas como a rotulação, o arco, a rotulação em baixo relevo, em alto relevo, isso é tudo feito à mão. Então, o que fizemos aqui foi projetar um morteiro de cal e modelar à mão e depois envelhecer com pinturas com pigmentos naturais. Bom, o primeiro passo para fazer o estuco, o esgrafiado, que temos que fazer é o reboco, né? Então, o reboco é mais ou menos parecido à tematização. A única coisa a diferença é que primeiro se faz um reboco. O reboco é a primeira capa, que pode ser tanto com morteiro de cal como estuco a cal, e depois a segunda capa que deve ser aplicada com reboco mais ou menos úmido, todavia, é a capa sobre a que vamos fazer o esgrafiado. É dizer, se aplica lá a primeira capa de reboco, a segunda capa com reboco úmido e logo uma capa fina. O problema do esgrafiado é que a pessoa que executa tem que ter muita destreza, porque se seca e não, esse é um material totalmente mineral, não com argamassa tisotrópica, não tem nenhum retardante, então tem que ter muita destreza para fazer rápido o esgrafiado, porque se seca se perde todo o trabalho e tem que raspar tudo e voltar a fazer. Os desenhos do esgrafiado, para executar esses desenhos é o mesmo processo também da tematização. Se desenha em um papel transparente, se perfura, se transpassa a parede através de um stencil e depois procedemos a raspar e modelar. Essa é uma foto do pátio anterior que vocês viram em esgrafiado, um pátio sevilhano Mudejar. Mas nessa foto estamos executando. Se vocês observem, vocês podem observar a parte de baixo, que ainda não tem nenhuma estrela. Aqui está só marcado o desenho e todavia ainda teríamos que terminar, não havíamos terminado ainda. Um dos problemas de trabalhar com cal também é, como eu disse antes, o trabalhador, o artista que executa o esgrafiado tem que ser muito rápido, porque não se pode, eu não posso, como vocês veem essa parede, não podia ter feito nesse dia a metade da parede. Porque se faço metade um dia, metade no outro dia, o cal se nota umas marcas brancas e não é bonito esteticamente. Então, se começo numa esquina, tem que terminar na outra esquina, mesmo que a gente saia de trabalhar às 2 da manhã. E nesse caso, nessa parede, estivemos 3 pessoas trabalhando desde as 8 até as 2 da manhã, para poder terminar, como eu já disse, para que não aconteça de ter nenhuma marca branca né? O estuco, como eu também já expliquei um pouco antes, é uma massa fina que contém arena, arenisca e pó de mármore, né? E o que fazemos, essa massa é branca, o que fazemos é misturar com pigmentos naturais para obter as cores que desejamos. Aqui na Espanha é muito popular estuco, então muitas fábricas de pintura ou de materiais de construção lançaram no mercado marcas novas de estuco, mas são sintéticos ou nenhum é mineral como o que utilizavam os romanos antigamente. Nós trabalhamos somente com estuco totalmente mineral, estuco romano, e aqui na Espanha só conheço uma empresa que fabrica, porque é muito laborioso a fabricação desse morteiro, sai um pouco mais caro, mas como eu já disse antes, a durabilidade é muito superior à de outros materiais. Aqui na minha casa tem uma construção romana antiga, de 2000 anos atrás, e tem um zócalo de estuco, para que vocês possam observar a durabilidade desse tipo de material. Bom, aqui a próxima foto que estamos vendo do lado esquerdo é uma foto de um banho árabe que fizemos com estuco. Então são duas paredes, uma que fizemos ao fundo um estuco azul
e a parede que são as laterais e a frontal com estuco bege. Na foto não se aprecia muito bem, mas de perto a impressão que dá, essas paredes são paredes feitas de mármore. Depois há também um detalhe que esqueci de mencionar, o estuco depois de planchado, o que temos que fazer é dar um tratamento com uma cera de abelha para proteção do estuco, e a única manutenção desse material é a limpeza a cada ano. Esse é outro detalhe de uma chaminé que fizemos a parede inteira em estuco e nos parece bonito aí o contraste com os tijolos. As vantagens do estuco é que é um revestimento de grande qualidade, como eu já disse antes, a durabilidade com devido cuidado, manutenção que pode ser de centos de anos ou milhares de anos. Né? Um aspecto de grande beleza, é muito bonito o estuco visto de perto e de longe também. E é muito resistente à umidade, como os outros materiais que eu já comentei antes, como o morteiro de cal, o argamassa de cal e a argamassa tisotrópica. E claro, por suposto, ao ser um material de um aspecto esteticamente muito belo, valoriza o espaço onde se aplica, né? E a manutenção é fácil, é só limpeza. Agora, um outro tipo de trabalho que fazemos também são pinturas aqui em Espanha se chama frescos, aí no Brasil eu creio que se chamam frescos. Ultimamente nós não trabalhamos mais com frescos e estamos pintando murais com óleos, porque o fresco é uma pintura de muito laborioso, então para isso temos que cobrar muito caro e não é todo mundo que pode pagar, né? Poucas pinturas que podem qualificar-se como fresco, e essa só está realizada sobre o gesso ainda úmido, de maneira que os pigmentos diluídos em água de cal se integram perfeitamente no muro e participam junto ao processo de carbonatação. Que o fresco, um dos problemas da pintura fresco é, depois de projetado ou aplicado sobre a parede de estuco, que uma pintura fresco autêntica é feita sobre um estuco autêntico. Se procede a desenhar ou a pintar o que se quiser sobre estuco, mas sobre estuco fresco. E isso, quando se seca, essa pintura penetra no estuco e dura centos ou milhares de anos, como a Capela Sistina, que o Miguel Ângelo pintou a frescos sobre estuco, né? E hoje em dia estão de pé. Existe um pintor também muito famoso, todo mundo conhece, o Leonardo da Vinci, com uma pintura que ele fez a Santa Cena. Ele ia executar essa pintura em estuco e vai ser um afresco, e como ele necessitava de tempo, o afresco tem que ser muito rápido porque se seca já se perde, não se pode pintar. Ele necessitava de tempo, ele elaborou uma espécie de um gesso mesclado com estuco para poder executar essa pintura. O problema é que hoje em dia, faz pouco tempo eu vi um documental sobre a Santa Ceia e já estava tudo resquebrada, rachada, né? Com estuco, uma pintura em afresco, isso nunca passaria, isso não aconteceria nunca, né? E, como já disse, o único problema é, como é muito laborioso, o elevado custo foi o que fez com que nós deixemos de pintar em afresco e pintamos com óleos e aquarelas. Aqui é um dos trabalhos que fizemos em um restaurante que decoramos. Podem ver uma abóbada que pintamos um céu e uns anjos, e também as paredes que estão trapeadas com estuco. Esse é um arco de meia punta. O desenho que vocês estão vendo é uma pintura sobre madeira, é o David Miguel Ângelo, e é pintado executado com óleos também. Esse é um mural que pintamos no fundo do local. Era uma pizzaria italiana, e o cliente
nos deu um desenho e nós reproduzimos na parede. Aqui se vê melhor com detalhe já o desenho terminado, e isso está executado também com óleos. Mano, isso é uma imitação de azulejo. Essa é uma madeira de DM, eu não sei como chama essa madeira do Brasil. Aqui na Espanha chama madeira de DM. O que fizemos foi seccionar essa madeira com uma radial, com uma ferramenta, sem cortar a madeira inteira, só passando por em cima da linha, e logo pintamos em óleo azules, e parece uma imitação de azulejo. Logo pegamos na parede para que pareça uma imitação de azulejo. Bom, isso é uma pintura que fizemos para umas festas de uma cidade aqui que chama Valladolid, e era umas letras corpóreas de uns 3 metros de altura, 2,5 metros de altura, umas letras de madeira, e cada letra era um signo do alfabeto. Essa R, e cada letra era um personagem conhecido daqui. Essa é uma escritora chamada Rosalía de Castro. Bom, isso é um mural da Vênus, o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Isso fizemos em uma casa uma casa em Sotogrande, que é uma urbanização aqui muito conhecida aqui na Espanha, e pintamos tanto essa parede frontal como as duas laterais, todo o mural. Aqui você pode observar, todavia, um pedaço do mar e da vegetação. Isso é decoração também de uma casa particular, um teto com uns anjos, que pintamos um céu e uns anjos, um encargo de um cliente também que executamos a óleo. Bom, esse é o fim da apresentação. Queria agradecer a todos e pedir desculpa pelo meu mau português, como faz muitos anos que eu vivo aqui. Espero que vocês compreendam. Inconscientemente eu misturo palavras em português e em espanhol, e se tiverem alguma dúvida, passem para a Fernanda e o Rodrigo, que a gente pode responder. Queria agradecer também a Fernanda e o Rodrigo, que são os artífices de que tenha sido possível essa apresentação, e o que precisarem, aqui estaremos. Obrigado e um abraço. As pessoas perguntaram aqui, eu vou repassar a pergunta para você. Tá legal. Quem que fabrica aqui no Brasil essa argamassa, sabe? Aqui no Brasil não se fabrica. Esse é o problema. Quando nós estivemos decorando o parque temático Hopi Hari no ano 99, a empresa que eu trabalho aqui na Espanha, o que fez foi levar a fórmula do Brasil, entrou em contato com uma empresa que fabrica cimentos aí, que é uma empresa de Minas Gerais, chama Imar. Então, com a fórmula, falou com o químico, e eles fabricaram uma quantidade para que a gente pudesse fazer o parque Hopi Hari. Depois, 2 anos depois, eu vim para a Espanha, e me disseram que essa empresa Imar, essa empresa que fabricou cimentos, foi comprada pela Weber, e a Weber deixou de fabricar, ou a empresa anterior não passou para eles a fórmula, que é uma fórmula secreta. Como é que era a outra? Não, eu acho que é dela. Como é que é a A outra pergunta é assim, como é que você faz a apresentação dos projetos do cliente? Você manda uma maquete, monta isso? Sim, mas depende do projeto, né? Mas muitas vezes eu sou contratado para executar um projeto que o desenho já está feito, né? Então aí é responsabilidade do arquiteto apresentar o projeto para o cliente. Quando eu tenho que apresentar o projeto para o cliente, o que eu faço primeiro eu faço o desenho em SketchUp ou AutoCAD, desenho o projeto e passo depois desenho AutoCAD e passo depois para SketchUp para apresentar em 3 dimensões. E no lugar onde eu vou fazer o projeto, eu faço mostras, né? Por exemplo, se eu tenho que fazer uma fachada imitação de silhares, de rocas, então eu faço uma amostra pequena na obra
para que o cliente possa ver como seria o resultado final. Ah, tá, legal. Tá? Pode continuar, então. Se é possível fazer um esgrafiado de argamassa de cal numa casa litorânea nas paredes externas. Se for possível, se ele deve começar pela parte superior da parede, que não está em contato com a umidade? Sim, posso responder já? Sim, é possível, porque a argamassa de cal, como eu já disse antes, é um material que está perfeitamente preparado para evitar umidades, porque, ao contrário, como eu também disse antes, do cimento Portland, cimento convencional, a argamassa de cal é transpirável. Então, sim que se pode fazer uma casa de praia e pode começar desde a parte de cima a parte de baixo, a parte que ele quiser. Isso é irrelevante, porque o problema da umidade é quando está construída uma parede sobre um lugar que nesse chão tem água, a água sobe por essa parede e tem que sair por algum lugar. Se você aplica em uma parede um cimento, que é o cimento convencional, o cimento Portland, o cimento, como eu já disse antes, tem aditivos químicos e impede que a água saia. Então, o que vai acontecer é que o cimento vai rachar. A vantagem da argamassa de cal é quando se aplica na parede, uma parede que tenha umidade, a água transpira. A umidade, para desaparecer, necessita transpirar. Então, evapora. Então, sim, é possível. Peraí, tem outra pergunta. Ele pergunta, como posso construir os moldes e deixá-los uniformes e simétricos? Como eu já disse antes, eu suponho que essa pergunta vai referente à tematização, não é? Ou ao esgrafiado? Acho que é tematização. Eu acho que é tematização. Mano, se é sobre a tematização, como eu disse na apresentação, a técnica de modelar com moldes eu não utilizo. Eu não utilizo e não recomendo. Porque o problema dessa técnica é que, por exemplo, ele quer fazer uma parede inteira, uma pessoa quer fazer umas rochas, umas pedras, modelar umas pedras. E vai fazer com molde. O problema dos moldes é que vai produzir uma regularidade nas formas. Então isso não se vê natural. O ideal é fazer, como eu disse, utilizando a segunda técnica, que é com ferramentas próprias de escultor, à mão, talhando à mão e observação direta da natureza, olhando muitas pedras, observando muitas pedras para poder copiar. Porque molde eu não recomendo por isso, porque fica umas formas muito regulares, não se vê natural. Só agora pergunta minha, e se fosse no esgrafiado, como ele poderia fazer? Um esgrafiado, por exemplo, você tem que fazer um desenho geométrico. Primeiro, eu suponho que ele sabe desenhar, né? Então, se desenha o desenho, o motivo do desenho que ele quer em um papel transparente e só se desenha um pedaço, não sei como, uns 30 centímetros de largo e uns 60 uns 90 de altura. Um pouco mais de 30, uns 50 por 90. Então, esse desenho, o que ele vai fazer? Ele tem que dobrar a metade o papel, na metade, e medir a parede que ele vai começar esgrafiado, tem que medir essa parede inteira e tirar a metade da parede. Então tem que pôr esse papel, a metade desse papel na metade da parede. Então quando ele for transpassar o desenho à parede, vai sair do mesmo de um lado e do outro, vai terminar igual o desenho. Se ele começa de um princípio da parede, não termina igual. Então tem que começar da metade. Entendeu? Tem mais duas. Existe alguma forma de importar a argamassa tixotrópica para o Brasil? Se sim, qual é o caminho das pedras? Sim, existe. O problema é que é caro. Não sei quem perguntou isso, mas se quiser eu posso me informar. Eu conheço umas 4 ou 5 empresas que vendem argamassa
para importar argamassa convém pedir muita quantidade, porque o que vai sair mais caro são os impostos que se vai pagar para importar e tudo. Então, quanto mais quantidade pedir, é melhor. Mas a pessoa que quiser importar, você entra em contato comigo, Fernanda, que eu pego o telefone de umas 4 ou 5 empresas aqui para a gente poder fazer o orçamento. Peraí. É possível fazer argamassa de cal para o esgrafiado com a cal hidratada ou precisa ser cal virgem? Peraí. E também, 2 perguntas, tá? Ó, se é possível fazer com cal hidratada ou cal virgem para o esgrafiado. E também se existe algum site ou livro onde ele pode encontrar padrão de esgrafiado. Sim, existem uns livros, agora eu não tenho aqui, mas depois eu te mando uns livros mais sobre esgrafiado e sobre estuco a cal. E eu tenho um trabalho que eu fiz sobre estuco e sobre esgrafiado, se você quiser eu posso te mandar, Fernanda, e você pode informar aí seus companheiros que aí tem muitas dúvidas que eles podem tirar por esse trabalho que eu fiz. Quanto a fazer argamassa de cal com cal virgem, eu suponho que o que ele quer saber é se é cal sem tratamento, não é? Eu creio que é isso. É isso que eu entendi. Cal sem tratamento, né? Que seria essa cal virgem ou cal hidratada, ele perguntou. A cal sem apagar, não. Tem que apagar a cal, né? E para depois misturar com os outros elementos que eu falei, que são arenisca e dolomita, que é pedra de rio. E com cal hidratada, sim se pode fazer, só que o problema é que a argamassa de cal tem umas proporções, e eu aqui não sei exatamente as proporções, ademais que tem uma empresa aqui, que é a única empresa que eu conheço, que vende argamassa de cal, eles têm isso em total segredo. Agora a última pergunta, que é minha. Eu queria saber como que você faz para fazer a proporcionalidade de uma pintura em abóboda. Para ela ficar simétrica. Para que não fique amorfo, né? Isso. É que depende, Fê. O que eu faço é desenhar no chão, por exemplo, como você vê essa abóbada de anjos, né? Desenho no chão. E a proporção, quando eu ponho no teto, passo no teto com papel, eu vou calculando mais ou menos a olho, até que eu vejo que tá bom. Beleza. E tem uma coisa que eu acho que não vai dar pra você ver agora, mas isso aí não tem pressa também. A Osana, que tinha perguntado sobre como você fazia o projeto, ela ficou curiosa em ver como que seria um esboço de um projeto seu e um projeto no SketchUp ou no AutoCAD que você tem. Ela perguntou se você poderia mostrar para ela em qualquer outro momento. Sim, claro que sim. Claro, é que agora eu tenho os projetos aqui, mas eu estou sem AutoCAD, mas eu vou instalar de novo e eu mando sim, tá? Tá bom. É isso, tem uns projetos que antigamente eu fazia diretamente em aquarela, que os clientes gostavam mais de feito à mão. Só que, claro, a tecnologia também ajuda bastante, então agora a maioria dos projetos que eu faço é em AutoCAD, depois passo o SketchUp e depois, se está aceito o projeto, eu faço uma amostra na obra diretamente. Então beleza, as perguntas eram essas, Cacá, valeu. Tá bom, Fê. Então, o que acontece, gente? Como eu estou fazendo a minha tese de doutoramento, que tem a ver também com videomapping, para uma disciplina que eu fiz aqui na Unesp, eu traduzi um texto chamado Pintando com a Luz, aproximações entre espaço da pintura e espaço da projeção.
Então a ideia seria meio entender onde que a pintura e a projeção se encontram, tanto nas técnicas atuais quanto nas técnicas mais antigas, né, de projeção do começo do cinema. A gente já vê diversos tipos de, vamos dizer, realmente aproximações, relações entre as técnicas de projeção e pintura. Principalmente quando a gente vai pensar na pintura mural e no videométrico, né? Seria meio que essa ideia. Então, aqui, a gente pensou também, basicamente, em relação à perspectiva, que foi o mote maior do texto, né? Então, só para mostrar que, muitas vezes a gente fala a perspectiva moderna e a perspectiva renascentista, né? Que é aquela do ponto de fuga e tal. Não, na verdade, a perspectiva ela já existia há muito tempo atrás. Na antiguidade é possível você ver, né, murais. A arte mural, na verdade, era a arte que era mais dimensionada, mais disseminada, né, na antiguidade. E aqui é um exemplo, é um afresco da cidade de Pompeia, né, que é um lugar chamado Vila dos Mistérios. Depois, na bibliografia, tem a tese de uma moça que ela estudou só esse afresco, e é incrível, vale muito a pena ler. Então, isso aqui é só para demonstrar isso, mesmo na antiguidade, porque se vocês forem pensar o Renascimento, chamando de Renascimento porque é um resgate, né? E ele é um resgate justamente da antiguidade. Porque houve essa quebra aqui, ó, na Idade Média, onde a perspectiva chapou. Porque a gente fez o quê? A imprensa, né? Então, o começo da imprensa. Tipo, tá mais ou menos por aqui. E aí, essa seria uma página do Salpeter de Edinburgh, que seria uma espécie de luminura, né? Na Idade Média, poucas pessoas escreviam e a maior parte das coisas impressas e manuscritas seriam feitas a partir da igreja, né, eclesiásticos. Então, existiam escribas, espécies de escribas, especializados em desenhar, escrever, fazer tipografias decorativas, né. Então, eles têm essa coisa das imagens mais chapadas e sem profundidade. Uma das questões com a imprensa relacionada a isso aqui é que era mais fácil a reprodutibilidade da própria série. E como eles esculpiam as formas de impressão, eles não conseguiam fazer ângulos que fossem condizentes com a perspectiva. Então a forma mais fácil de fazer era essa. Então era tudo chapadão para que você consiga fazer rápido e muito. E também as cores, né? Porque você não conseguia também... Você não tem muita nuance de cor. Você consegue coisas assim, poucas coisas assim, mas você não consegue fazer um degradê, por exemplo. Consegue, mas não era tão uma qualidade razoável. Era mais difícil. Aí, a outra coisa também interessante é que entre a Idade Média e o Renascimento, assim, já no finalzinho da Idade Média, a gente tem o Giotto, né, que é um super artista, considerado por pintor e várias coisas, considerado como praticamente o fundador assim, da imagem moderna, né? E isso aqui é só como um exemplo, mas só para mostrar que também, além da perspectiva, existia essa coisa da proporção, né? A proporção aqui era usada de forma realmente simbólica, né? Então, tipo, o santo é praticamente maior que a casa, né? Porque está ajoelhada, a casa é bem pequenininha, mas como ele é um santo, então tem essa coisa de você poder falar, né? Fazer alguma coisa simbólica através de proporções diferenciadas. Não, a gente não estava procurando a naturalidade, mas passar uma mensagem com essa proporção. Aqui também é uma coisa muito interessante, porque também é do Giotto, essas duas, e uma coisa que eu acho legal é eles fazerem esse tipo de recorte, ó, porque você pode ver que essa cena aqui nunca passaria no ambiente externo, né, uma pessoa doente e tal. Então ele faz um recorte como se fosse tipo uma espécie de quarta-parede, e também a profundidade ainda é pequena.
parece mais assim com teatro, sabe? Um palco, alguma coisa assim. Vocês vão ver que no videomapping se retoma bastante esse tipo de imagem. Aqui também, ó, já são 2 outros pintores. Isso aqui não é nem uma pintura, essas colunas aqui, elas são uma espécie de sacrário, e ele utilizou as colunas como se fosse uma coluna que estava ali na frente, mas a coluna é real. Então, seriam painéis diferentes que ele vai, né, fazendo uma continuidade. Isso daqui também, tudo isso é arte muralista, tá? Então, a arte da pintura de cavalete, ela na verdade ficou mais popularizada mesmo durante o Renascimento. Que aí a gente começa a perceber, e começou a ser feita essa pintura onde você tem a perspectiva do ponto de fuga, né? Que aí ela tenta representar uma janela, vamos dizer, né? Uma outra dimensão dentro de uma estrutura plana. Também, claro, uma coisa que o videomapping retrata não, na verdade, né? Ele utiliza, porque ele exige esse tipo de perspectiva, ele existe para todas as habilidades que a imagem que tem que imitar a realidade. Isso. Essa aqui também é uma outra coisa muito interessante, que são as pinturas em cúpulas. Eu sempre fiquei com dó do Cacá não falar a última parte, porque ele vai falar um pouco disso. E essa técnica de pintura em cúpulas, ela é bastante complicada. Claro, vários pintores utilizam anamorfismo, distorções, né? Para tentar deixar, porque são coisas que você vai ver de longe, né? Então você tem que fazer de uma forma com que tenha um ponto de vista ideal, né? Isso também é uma coisa que o videomapping necessariamente precisa estabelecer, tá? Aqui nesse caso, o nosso exemplo é a Capela Sistina. O que é muito interessante nesse caso é que o Michelangelo pintou esse teto, né, com mais, sei lá, 200 figuras aí, e ele teve um sistema baseado na torção dos personagens. E se você for na Capela Sistina e, andar de um lado ao outro, qualquer ponto que você tiver, você não consegue ver a distorção em nenhum lugar. E, de repente, se ele não tivesse feito esse sistema de torção, você ia começar a ver alguns anamorfismos conforme você ia se movimentar. Fala de um direito a parte. Então, aí, eu só vou tentar deixar um pouquinho maior. Ó, se vocês forem ver, ó, todas as figuras, elas têm um sistema de espiral. Então, é isso que ele conseguiu. E foi um sistema que ele desenvolveu. Por quê? Porque ele era um escultor, na verdade, né? Antes dele. E aí ele achava que essa era uma forma, como que ele falava, de libertar a figura do cubo, do bloco, né? Então ele falava que a espiral libertava a figura do bloco. Imagina que isso aqui é uma figura. E aí, para libertar essa figura daqui dentro, ele torcia ela, e aí dava certo. Como ele chegou nisso? Ninguém sabe. Ele trabalhou olhando, não do ponto de vista ideal de quem está olhando de baixo, né? Ele trabalhou de pertinho, e depois... como ele chegou nessa conclusão é uma coisa muito... é um mistério ainda para mim, né? Ele falava que só acabou o excesso. Ele falou que já, igual vocês falaram, que já estava e só acabou o excesso. Agora, essa história do tirar o cara de dentro do bloco, eu fiquei uma semana só pensando nisso, todo dia, toda hora. Então, também porque, assim, como isso, principalmente essa parte da pintura, foi principalmente o que eu observei muito durante as disciplinas. O José Saniol e o Caju Manholo. Um professor é pintor e o outro é escultor. São ótimas as disciplinas, se vocês tiverem a oportunidade, vale a pena. E acho que essa foi a segunda aula. Aí eu fiquei, nossa, 3 dias, né, pensando no Michelangelo loucamente. E aí também comecei a pensar em coisas que o Rodrigo vai falar depois, mas que realmente um sistema de domo, de projeção em domo, é um dos mais difíceis de fazer no videomapping. Muitas coisas vão ser
Resgatadas você daí. resgatando daí. Na verdade, eles olham algumas coisas, mas, claro, né, tem técnicas modernas. Tipo, muitas vezes o software captura algumas coisas. Tipo, a perspectiva, por exemplo, do ponto de fuga, olha como que você pode fazer isso. No Photoshop, você tem uma foto, vamos dizer, de um local que você converte em ponto de fuga. Você consegue fazer um recorte, por exemplo, e trazer para o After Effects esse recorte. Tipo, ele vai pegar todas as camadas e vai recortar e pôr no lugar certo. Então, vamos dizer, como se fosse um papelzinho, sabe? Por exemplo. Aí ele vai ajustar o XYZ, cortar tudo em camadas, tipo, pequenas camadas, fatias. Aí eu vou levar lá no After. Aí o que o After vai fazer? Organizar o XYZ de todo mundo para todo mundo ficar a partir do E aí ele vai pôr uma câmera, entendeu? E um objeto nulo, que vai fazer o controle de tudo junto. Vai poder fazer assim, em vez de mexer numa camada só, duas. Você também pode fazer isso. Mas o objeto nulo ele vai mexer com o objeto inteiro. Então, basicamente ele faz o que no desenho a gente chama de perspectiva isométrica. Só que com a perspectiva que você está vendo. Na verdade é uma simulação de 3D. É um 2D/5. Fiquei 3 horas no tutorial fazendo isso. Então, mas depois que você faz depois você entende como funciona. O bom é assim, ó, sempre você fazer pelo menos um pé e um chão. E aí quando você trazer para o After, aí você tem que ir pela câmera. Ou pelo objeto nulo tentando aproximar, tem que ver onde que ele cai. Aí, esse efeito justamente chama Vanishing Point, né? Seria ponto de fuga. Então, quer dizer, eles vão observando todas essas técnicas e vão trazendo dentro do software. Aqui é uma outra que chama Trompe-l'oeil, né? Que aí já é uma técnica talvez um pouco mais moderna, mas seria essa coisa de você projetar espaço, vamos dizer, ampliar espaço, né? Em qualquer uma das dimensões. Só que essa técnica aqui, realmente, ela exige ponto de vista ideal, né? Se você olhar daqui, você vai ver outra coisa. Só se você olhar nesse ângulo da foto, você vai ver isso. O videomapping, geralmente, ele fica bem... Aí, depois disso, eu fui pensando em instrumentos do pré-cinema, porque muitos dos instrumentos do pré-cinema, eles já estavam também pensando na perspectiva e tentando formas de você simular uma perspectiva, né? Aqui, primeiro, claro, a câmera escura foi uma das primeiras formas que ela existe desde o século XIV, e os pintores também utilizaram muito ela para aprender a realidade, né? Muitos deles faziam uma câmera super grande, e aí eles, com aquela imagem, eles pintavam por cima, assim, isso com detalhe. O espelho é usado para ajustar a imagem, porque ela vem ao contrário, né? E aí o espelho. Esse aqui é uma outra coisa muito legal, chamada caixa óptica. Que aí ele já vai simular uma outra espécie de perspectiva por camadas. Então seria como um cenário do Méliès, né? Bem baseado no teatro, é a primeira chamada de caixa teatral. E aí, tipo, eram camadas aqui, tipo, de papel mesmo, muitas vezes, de vidro, né? Que iam se compondo uma atrás da outra, e também, até em alguns casos, ela permitia até animação, né? Fazer esse movimento aqui, e aí deixar, sei lá, transformar de novo, algumas coisas assim. Os cenários do Méliès eram bastante baseados nessa técnica, na verdade. Só que, claro, em grande escala, não falta. Se você parar para pensar nisso aqui, são as camadas do Photoshop e do After, trabalhando só que de forma analógica. No Flash também, né? Flash tinha câmera. É o mesmo, exatamente o mesmo sistema. Aquelas eram pequenas, era para você ter em casa, divertir a galera. Walt Disney fez, Walt Disney tinha uma... Ele trabalhava nisso, mas de uma forma um pouquinho diferente, né?
Ele compunha cenário e ele tinha uma outra camada onde ele tinha os personagens. Então você tinha essa diferenciação. Mas era baseado na mesma coisa, vem daí também. Aí aqui também a lanterna mágica, que seria o projetor, o primeiro pré-projetor, né? Que aí ela tinha um sistema de projeção através de, não seria películas, mas placas de vidro, né? Também foi até no pré-cinema mesmo, tipo, aliás, depois do pré-cinema, quando o cinema já estava estabelecido, ela ainda existia. Assim. Uma coisa muito interessante da Lanterna Mágica é que ela, como ela durou muitos anos mesmo, ela tipo, tinha um sistema de ventos muito desenvolvido, coisa que até hoje os fabricantes de projetor, de DJs, se baseiam nela para fazer algumas técnicas. A gente fez lá o blend, lá, a gente pintou 2 projetores na lateral, usava a técnica de lanterna mágica. Quando você coloca 2 projetores trabalhando com a mesma imagem no mesmo lugar, é técnica de lanterna mágica, da mesma forma. Porque a lanterna mágica teve uma época que ela começou a fazer esse tipo de animação, eles também tinham essa preocupação, né, de deixar maior, porque eles faziam grandes projeções mesmo. E olha como é interessante isso, que eles faziam grandes projeções de cidades, como as pessoas não podiam viajar, né? Então aí eles faziam, sei lá, uma vista de Londres. Aí depois uma vista de Londres de dia e uma de noite. Aí eles ficavam trocando, como se fosse uma animação. E a Lanterna Mágica, ela chegou até 3 lentes. Tem até a triunial. Tem a biunial, triunial, e seria como se fosse um salto de projeção. Um outro cara muito esperto, esse cara que chamava Etienne Robertson, Etienne Gaspar Robertson. Ele fazia um espetáculo, você chegou a ver ele já? 1800. E fez um espetáculo de fantasmagoria. E esse espetáculo, na verdade, o que ele inovou para fazer esse espetáculo foi, primeiro, escondeu o equipamento, né? Era uma lanterna mágica que ele tinha. Só que a lanterna mágica dele tinha rodas. Então, ele fazia zoom, né? E aí as figuras cresciam, aí a galera ficava louca, né? Ele fazia um esquema, a galera com medo, né? Tipo, punha som. Tinha uma época que ele punha até gente para assustar as pessoas. Era um espetáculo completo, é ótimo a vida dele. E outra coisa também, que é uma das últimas que eu falei, eu só listei algumas, na verdade, né? Mas uma das que é mais interessante é o panorama. Os panoramas seriam também imagens em grande escala, pintores que faziam, e eles tinham um sistema de roldana, ou de você puxar a imagem para ela ser animada, ou vários painéis, ou até um sistema de carrinho que as pessoas viajavam pelo cenário. Isso é a mesma coisa que cineorama? O cineorama, ele é uma vertente do panorama. Na verdade, tem diorama, tem um montão de panorama. Os panoramas, eles reproduziam imagem. É só coisa com luz, né? Hoje em dia é usado para projeção também. Mas a origem dele é só para iluminação. Mas esses caras, eles colocavam paisagens inteiras. Era bem interessante. Bom, agora eu vou passar a falar para o Rodrigo, que ele falar mais das técnicas contemporâneas, e aí a gente vai ver alguma coisa que a gente falou nessas duas partes e vai ver aqui técnicas. Bom, essa é a parte que eu acho legal, que eu faço um pouco de método. Dou curso para essa rapaziada que vem aqui. Aula extra. A aula que ficou faltando lá. Bom, a história do videomapping, o que ele é um pouco diferente da técnica utilizada pelos pintores, escultores e esses malucos que brincavam com essas maquininhas aí. O que você faz? Via software, você deforma a imagem antes da imagem chegar no lugar e ficar deformada. Ou seja, se você tem uma quina, se você colocar um projetor nessa direção, naquele ângulo, a imagem vai parecer que está quebrada.
que eu faço? Eu quebro a imagem aqui antes, via software, e coloco uma imagem aqui, outra aqui. Ou ajusto a perspectiva dessa imagem para ela ficar lá e você vê ela como resto. Esse é o grande segredo do videomapping. Aí começam técnicas de videomapping. Aqui foi uma apresentação em Campinas, em 2011, eu tive a oportunidade de estar lá, de United VJs, que é um coletivo de VJs. Está na internet, a gente ia baixar os links, ia mostrar, mas a gente pode passar para vocês. O que ele fez? Você conhece lá na igreja? Aqui era a igreja de Nossa Senhora da Conceição, é bem no centro da cidade. Aqui, se você perceber, é uma fachada, e ele colocou perspectiva, ele aparecia como é que é o nome? O altar da igreja aparecia aqui, e ele vinha para frente, vinha para trás, subia. E depois aparecia um monte de máquina aqui, porque a cidade é a cidade lá dos trens e tudo mais. Então ele fazia contextos com essas ideias de perspectiva e fazendo os recortes certinhos de cada parte do prédio. E o interno e externo, né? E o interno e externo, Que aqui, nesse caso, ó, ele coloca a fachada e faz uma parte interna lá. Lembrando aquelas histórias que ela mostrou do Giotto, que é exatamente a mesma coisa. Só que, óbvio, com outra tecnologia. Para baixo, né? Você coloca tipo uma máscara. Então, aqui é um pouquinho diferente do que eu mostrei lá para vocês. Lá, quais são as diferenças? Isso que eu falei, você colocar cada tela em uma dimensão, vamos chamar assim, em um ângulo, é uma técnica chamada de skin. Ou seja, eu vou colocar um skin, né, um envelope, uma pele, em volta de alguma coisa. E ela vai obedecer aquilo que eu estou mandando. Essa ideia aqui de você fazer um interno e externo, eu tenho que desenhar a máscara dessa fachada que eu quero, e aí eu coloco um vídeo por baixo dela. Então o que está na máscara, ele projetou a cara mesmo da igreja, e o que está para trás vamos dizer assim, é o desenho do que ele quis fazer. Né? No caso o vídeo, não o desenho. Mas faz um projetor só? Nesse caso aqui eram dois de 15 mil. Mas, então, aí volta aquela ideia da lanterna mágica. Você pode tem um... Não é desses mesmos casos. A Visual Farm, que eles fizeram um leilão de gado em Ribeirão Preto. E é um negócio absurdo, assim. São, acho que, 17 projetores alinhados, assim, um painel gigantesco. É muito bacana. Também tem na internet para dar uma procurada. Eles fazem sair uma máquina só para todos os projetores. Né? Mais ou menos. Pode ser uma máquina e aí você tem um hardware diferente para fazer isso, que aquele lá, falhou o nome. Matrox, eu ia falar Blackmagic, também faz isso. E descobriu um outro que é mais legal ainda. O cara lançou um novo excelente, mas bem mais barato. Que é um chinês? O cara faz Esse cara é o Cristiano. É o Christian. Christian é meu brother. Christian é meu brother. Eu sempre trabalho com ele. Essa plaquinha que eu tô falando pra ele. Ele comprou, você coloca ela, ele entende como quantas placas tiverem. A gente testou até com 4. Se colocar 4 placas, ele entende que você tem 4 monitores para cada lado. E aí você volta lá no programa e fala, nesse monitor eu quero tal coisa, nesse eu quero coisa. Case, ele parece isso aqui, cara. Ele é um pouquinho menor, assim. Ele é uma entradinha USB e uma saída VGA. Nada mais que isso. Então, aí entra outro tipo de hardware, que aí ele faz via rede. Aí ele tem o que a gente chama de station, que é um monstrengo desse tamanho. E aí ele tem milhares de saídas. Se eu não me engano, nesse aí eles usaram 2 stations. Uma conversa com a outra, e aí a outra distribui uma parte, a outra distribui outra, mas o vídeo fica passando em um só e tudo sincronizado. Negócio absurdo. No Museu da Língua Portuguesa tem o maior... como é que é? A maior tela projetada da América Latina. Aqui na Estação da Luz. São 18 ou 19 metros. É gigantesco, assim, é quase o tamanho da Estação da Luz inteira, só que lá dentro. É muito legal. Se tiver a oportunidade de ir lá, eu não sei quem fez lá. Eu preciso fazer uma pesquisa sobre isso. Quantos projetores? Aqui foram 2. 2 de 15 mil números. Por causa do tamanho também, né? Então, aqui tinha duas quando a gente registra o videomapping, você tem uma coisa que é muito complicado. O registro sempre fica melhor que o original. Sempre. Aqui, parece que está tudo escuro em volta, mas a luz da praça estava acesa. Então era complicado.
Então a luminosidade não era boa. Então eles tiveram que colocar 2. O outro motivo era que, na verdade, era para fazer esse andar da igreja e tem mais um aqui em cima, que eles não fizeram. Por isso que tinha 2 projetores. Aí quando eles colocaram os 2, eles falaram, não, esquece. Põe os 2 olhando para um lugar só para ter luz. Senão não vai funcionar. E aí a técnica do DJ que estava fazendo, né? Ele tem que fazer testes antes para funcionar. Aí nesse de perspectiva ele trabalha o eixo Z também. O eixo Z. Aqui é basicamente o eixo Z. É como se fosse você desenhasse uma caixona, assim. Que é igual aquela outra imagem que ela mostrou, que é ela quer uma praça e tal, não sei o que, a perspectiva de ponto de fuga. Não, é uma outra do... Cadê? Deixa eu botar aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? A perspectiva de ponto de fuga. Essa técnica, ela surgiu no Renascimento. Aqui. Aqui são os caras que eu acho mais legais. Que é as técnicas de transparência de conteúdo, né? A mesma coisa do interno e externo, só que, porém, ele traz uma narrativa aqui dentro, tá vendo? Ele transformou uma coisa em outra. Era um prédio e virou uma máquina. Esses caras aqui, eles são da Espanha, né? Não, eles são franceses. É, são franceses. São vários. Que a gente conhece a parte da Espanha. Surgiu na França. Chama Antividen. Antividen justamente porque queria se libertar das casas de show, daqueles DJs, de rave, essas coisas, e falam, não, vamos fazer coisas que realmente o vídeo seja valorizado. Porque sempre é uma apresentação de vídeo, não é uma apresentação que tem vídeo. O vídeo já é um acompanhamento a mais. Aí eles continuam a fazer trabalhos onde... Aí vai ser isolado só vídeo. É isso aqui. O espetáculo é isso aqui. Trabalhei muito com instalação, várias coisas, mas sempre baseado no DJ como artista. Aqui a gente fala daquela história do domo, daquela Cristina, lá vai, toda aquela história. O que acontece? Para você fazer uma projeção dessa forma, é uma das coisas mais complicadas do mundo, porque ele começa e termina no mesmo lugar. Você vira e fala, então tá bom, eu pego um projetor que tem essa abertura aqui, jogo de baixo para cima e faço um vídeo só. Ou faz vários. Só que você não consegue em determinadas dimensões. E o projetor tem uma limitação física. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que recortar esse cara em vários projetores, em várias seções, e depois montar eles de uma forma que ocupe o domo inteiro, contando com a história da distorção que o Michelangelo fazia, contando com a história do Giotto, pensando que isso aqui é uma perspectiva. Então você tem que levar tudo isso em consideração. O que aconteceu? Teve uns caras lá do Brasil que fez. Mas antes disso, assim, antigamente, não, né? Hoje em dia, mas alguns anos atrás. 2010, mais ou menos. Quando você fala em projeção, 2010 é antigamente. Antigamente, é verdade. Surgiu um plugin chamado Fuldome, né? Um plugin para After, que é para você conseguir fazer o conteúdo de uma forma reta, né? Isso. E aí tem esse plugin que ele adapta a forma para você. Mas mesmo assim ainda era difícil para a projeção. Era bem difícil. Uma empresa que eu tive, Pixel, lá no Ramalho Dante, fez um jogo, só que fez para festa, só fez 16 metros de altura. Eu ouvi falar disso aí, que é um inflável, não é? É o Fábio Ramalho Dante. Eu ouvi falar, eu não vi o trampo desse cara, só me mandaram falar, eu quero fazer. No celular. Mas, nossa, cara, que trampo louco. Você não vê os personagens, parece que o negócio é LED. Ligou e funciona. Aí o legal do Doma é isso, porque ele dá imersão. Ele dá imersão. Existem as primeiras projeções em Dome que foram feitas na década de 70, que era um maluco americano, ele levava uma galera pro mato, deviam tomar todas as drogas possíveis. Eu não me lembro o nome desse cara, é uma pena, preciso dar uma caçada. E ele fazia um inflável no meio de um brejo, assim, que é uma foto dele, é muito legal. E ele pegava o projetor de Super 8 e projetava dentro do Dome, e a galera ficava lá pirando. Nada muito diferente do que se faz hoje em dia em raves, por aí. Voltando. Aí voltando à técnica, né? O que você faz? Você recorta ele em determinados lugares e você determina dentro do programa as partes planificadas.
E aí você tem um programa que foi que o Espeto lá fez, ajudou a fazer, o DJ Espeto, que você reconstrói isso com 6 projetores, né? 3 ou 6. 3 ou 6, depende da configuração que você fizer aqui. Mas acho que é metade do 6 já imaginei. Então, é que eu ia mostrar dele. Aí é esse cara aqui. Existe esse festival, Full Dome UK Festival, na Inglaterra, que é só projeção em domo. Os caras são malucos. Aliás, já tem uns 3 ou 4 festivais na Europa. É, só projeção em domo. Que aparecem umas coisas mais cabeludas e mais impossíveis que você pode imaginar. Assim. Eu assisti um vídeo e fiquei tonto. E era o cara dentro de uma cúpula, e o vídeo ficava rodando, e aí ele rodava assim, depois rodava assim, depois você passava. Eu não sei, mas a gente está alimentando. Né? Mas a ideia do domo vem também do que a gente conhece como planetário aqui no Brasil. É o mesmo equipamento que faz os planetários, é o mesmo tipo de equipamento que poderia fazer esse tipo de projeção. Só que o equipamento para planetário é absurdamente caro e não é nada portátil. É uma máquina monstruosa que trabalha com uns 200 projetores, é um globo cheio de projetores, é uma coisa meio maluca. O pessoal do Ibirapuera não quer investir mais, né? Tá fechado lá. Então, tem uma história que eu sei, que eu não sei... Né? Então, que eu não sei até onde ele vai, que assim, o de Itaquera tá sem operador, e o do Ibirapuera tá quebrado, e não conseguem comprar. Só que o projetor que tá lá em Itaquera é muito mais moderno que o que tá aqui. E aí a gente rola uma burocracia de poder trocar, de não poder e tudo mais. Ou seja, a gente tem 2 planetários na cidade e nenhum dos 2 funcionam por problemas políticos, vamos dizer assim. Dá uma dó. E, aliás, o de Itaquera, que eu nem sabia que existia, é o segundo maior da América Latina. Parece que tem uma na cidade do México agora que é maior que ele. Tá lá, abandonado no meio do mar. Né? Pois bem. Então, essa ideia de projetar em Dome, você vai usar todos aqueles recursos que ela estava falando, de tecnologia, vamos chamar, histórica, vai ter que reprocessar isso dentro do software. Óbvio que alguém já fez, então a gente não se preocupa mais com isso. Mas quando você vai fazer um projeto, você tem que pensar na imagem, como que você vai trabalhar essa imagem para ela, se você quiser que ela não tenha distorção, ou se for a sua proposta, que ela tenha distorção. Então tudo isso tem que ser pensado e trabalhado como produção artística. Aqui é um novo programa que eu falei, né, o Blend Dome. Um programa ia acabar. Ia acabar. Mas ali é um programa do Netflix. É o Blend Dome. É um programa deles. Eles lançaram no começo do ano, né? No Congresso e até no Congresso dos Estados Unidos, no Canadá. No Canadá. E os caras da NASA foram parabenizar eles. É livre ou não? Não. Não, é fácil. Uma grana. Mas assim, ó, realmente, mas pelo que ele faz, ele não faz só projeção em dome, ele faz projeção mapeada, ele faz projeção em skin, ele faz vários tipos de projeção. Assim, mas o grande negócio é melhor você comprar um desses projetores do que todos os equipamentos. Exatamente. O grande negócio aqui é que eles fizeram um programa que serve para esses caras trabalhar, do Night Division. Então eles fizeram, no 2013, eles fizeram o Memorial da América Latina, inteirinho projetado. E aí o que aconteceu? Eles usaram programas comerciais. Coisas que eles quiseram fazer, eles não conseguiram. E aí eles já usaram de referência para fazer o software deles. Mas, então é cheio de coisinhas. Quando a gente fez você um não curso consegue resolver. Com eles em 2011, eles já estavam falando desse cara. Em 2011 a gente já era projeto. Objetivo, né? 2011. 2011, ao longínquo ano de 2011. Tá, aqui a gente tem alguma biografia. As referências gráficas que eu coloquei são do texto, que eu falei pra vocês. Depois eu posso passar. E só antes de finalizar, eu quero mostrar um pouquinho duas... que depois a gente vai passar o link também pra vocês. Mas são duas apostilas, né, de videomapping. E essas apostilas, elas foram... É que tem uma outra que a gente achou que eu não ia. Qual que você mostrou pra eles? Essa aqui. Uma outra, né? Tá. Então, existem várias que também fazem um caminho bem parecido com o que a gente está falando nesses textos aqui. Mas essas daqui estão disponíveis na internet, são super bacanas. Videozinho e tal. Legal. É bem bacana. São gratuitas. A gente
disponibilizo o link. E, bom, foram feitas, essa aqui principalmente foi feita pela Paloma Oliveira, o Matheus Nilson e a Lina Lopes. Lina Lopes, principalmente, foi referência em tecnologia, videomapping. Faz a... Ela faz a curadoria. Isso aqui é uma coisa legal, que eles falam que em 1897 esse cara já fez um experimento sincronizando 10 projetores de cinema. Tipo, pra projetar nessas superfícies. Então, quer dizer, já era meio que um começo do zoom, né? E ele fez pra isso. É um balão? É um balão. Parece que nossa. Não sei se ela colocou vários projetores. 10 projetores. Então, assim, tem muita coisa para estudar ainda com projeção e tecnologia. Essa palestra que a gente queria fazer, a ideia que a gente queria fazer, que a gente conseguiu fazer, foi linkar essas coisas. E, tipo, existe a tematização lá, que o cara faz no concreto, basicamente. Existe a tematização digital, que você vai lá e desenha, e põe um nome, e faz um monte de outras coisas. Porém, as ideias são as mesmas. Elas são aplicadas com tecnologia diferente. Mapping é isso, é você pegar a igreja lá, destruir ela, fazer, põe um fundo, bom, você parar com a luz, exatamente. E aí essa é a grande sacada dessa palestra, de mostrar que assim, a tecnologia, a ideia, você não pode virar e falar assim, eu trabalho com vídeo e só vou estudar vídeo. Entenda o que as outras coisas fazem, vamos procurar, o cara da pintura fazia isso, ó, o cara faz hoje no videomapping a mesma ideia. Ó, o outro cara faz isso, mas ele faz em concreto. E outras técnicas você vai encontrar. Você vai encontrar em esculturas, vai encontrar em pinturas, vai encontrar em arquitetura. Tem muita coisa que dá para relacionar, porque estão muito próximos. Essa é a grande sacada. Eu acho que a convergência das tecnologias é o grande barato. Não, e só também, uma coisa interessante a gente estava conversando com um amigo também nosso, que está inclusive na apresentação do Cacau lá, e ele está trabalhando na Alemanha. E ele diz que hoje em dia, para fazer esses afrescos principalmente, o que eles fazem é fazer o desenho, projetar e fazer por cima para facilitar. Quer dizer, sempre está tendo essa conversa. Né? Tem visto, tem tudo. Ela faz a mesma coisa, ela joga projeção. Desenha, depois vai lá. Esse vídeo eles têm um projeto assim. Tipo, de grafite animado, um negócio assim. Que eles grafitam uma estrutura e aí depois vai brincando com a luz, sabe? Tem até a intro do, acho que eu não sei que canal que é o Tabu lá da net, que é um grafite e vai mudando a projeção do grafite. Aí vai mudando a cabeça, vai mudando... Tabu Brasil, coloca o Tabu Brasil lá em o Tabu Brasil. A gente faz isso em São Paulo aqui. Sim, às vezes faz assim, mas eu não tinha visto assim. Fizeram a intro, você fez um grafite, passa o cara pintando e depois vem a luz da noite. Então assim, a arte e tecnologia, o negócio ainda está muito... É complicado falar de arte e tecnologia, porque lá a gente usava arte e tecnologia, tempo dele, sei lá. Dizem que o Van Eyck já usava. Estratégia, mas assim, usar aquele livro polêmico que mostra essa tecnologia aplicada em arte bem própria, como é que chama mesmo? David Hockney. Interessantíssimo. É polêmico, mistificou muitas coisas. O termo arte e tecnologia ele é muito complexo. Assim, a gente conhece como tecnologia, a gente chama assim de computadores de arte que a gente conhece hoje, ainda tem muito para conversar e para desenvolver coisa nova. E essa era a grande ideia que a gente estava com esse workshop. A gente fazer esses links aí, ó, com coisas. Eu agradeço vocês que vieram, ficaram, apesar de todos os problemas malucos que ocorreram. E é isso aí. A gente está desenvolvendo um outro workshop, que vai ser com aqueles dois cabras que estavam aqui. Eu vou dar uma chinelada neles, se eu queria falar com eles. E a gente vai fazer um videogame naquela carcaça ali. Tá ali no canto. Vai servir pra alguma coisa. Aí a gente vai colocando. Galera, antiga máquina do
E aí, Ele vai ser usado para outra coisa. a gente vai fazer um videogame que vai ficar aí unidade, né? Foi construído aqui na Você põe lá na porta, escreve assim, não olha. Aí eu olho alguém fala, tem que ter uma porta. Tipo, tem uma pegadinha assim. Escreve assim, não olha. Já peguei. É assim, ó, esse espaço aqui ele é aberto, a gente tem essas ideias do workshop, a gente tem o grupo de pesquisa, que é o GIP, tem um monte de GIP espalhado na sala, plano de compensação, que é esse espaço. Dentro do grupo de pesquisa, se vocês quiserem participar, a gente desenvolve algumas discussões, mais teórico. Esse tema desse ano que eu estou trazendo esse texto, é arte como... A gente tá assim, porque o grupo deu uma parada e a gente teve que fazer um segmento. E aí o tema ficou só lá em janeiro, fevereiro e março, acho que teve a última reunião. Maio. E a última que eu participei foi em março. E aí eu tô feliz, mas acho arte como... arte de trabalho, não é? Não, a gente diz na discussão teórica que importa na coisa da arte e ciência. Arte, ciência e tecnologia. Não, lembra que ela deu um tema do ano passado, que era arte como conhecimento, e esse ano era outra coisa, era arte como, não era arte como trabalho, mas era algo semelhante a isso. Mas a discussão está em aberto, mas gira dentro desse contexto. E aí a gente faz reuniões mensais, semanais, né? Já foram semanais, já foram mensais, enfim. O grupo está um pouco complicado por causa da instituição, da INET, um certo tempo, e uma extensão aberta a participar, a gente coloca um tempo legal. É sempre legal, mesmo que não tenha reuniões, a gente troca muita informação por isso, é legal. Vocês colocam a informação com a ideia de vocês. É isso aí, agradeço.